Olá! O diagnóstico de síndrome de Down, assim que informado à família, cria um quadro geralmente pessimista em relação ao desenvolvimento intelectual. O fato é que o chamado retardo mental moderado a severo, geralmente incluído nas descrições médicas da síndrome, não é determinado pela estrutura genética da pessoa, mas geralmente produto da privação cultural. Esse é o assunto do programa Espaço Aberto de hoje, que vai discutir os trabalhos do Centro de Educação Especial Síndrome de Down, que trabalha pela inclusão social, oferecendo todo o suporte e estímulo necessário para inserir pessoas com a síndrome no ambiente escolar e de trabalho. Quem está conosco é a diretora pedagógica Yolanda de Mello Bruno, e também está no nosso programa hoje o chefe de cozinha Davi Furigo, responsável por criar em Campinas um curso de gastronomia voltado à capacitação profissional de pessoas com síndrome de Down. O projeto é chamado de Paladares Especiais. Obrigada por estarem aqui conosco. Eu começo falando de alguns dados. O Brasil hoje já apresenta 300 mil pessoas com a síndrome de Down. Esse número é grande, Yolanda? É um número alto, né? A média de nascimento hoje está de 1 para cada 600. Existem alguns estudos que essa média começa ainda a diminuir um pouco, de 1 para 500. Há um tempo atrás, há uns 10 anos, quando o SESG foi fundado, nós tínhamos um número de 1 para 1000. Né? Então, hoje tem um número maior de nascimento de crianças com Down. E com relação à expectativa de vida, em 1950, quando a síndrome de Down foi detectada, apresentava-se uma expectativa de vida de 15 anos. Hoje essa expectativa já subiu? Subiu. Hoje nós temos uma média de 70, 72 anos. Né? Nós subimos, até saiu na mídia uma informação de uma senhora de Goiás com 74 anos. Então, de acordo com a própria evolução da área médica mesmo e a busca dos pais na situação toda de vida diária, vida prática, tem todo o apoio da área da medicina que faz com que isso mude essa numeração, né? Agora, um quadro no Brasil que apresenta 300 mil pessoas com a síndrome de Down. Existem algumas exceções, como na família do Davi, em que existem dois primos, um casal de primos, ambos com síndrome de Down, né, Davi? Exatamente, o Evandro e a Mariana, né? Um com 38 e a Mariana com 35 anos, né? São filhos da minha tia Neuza e ambos nasceram na mesma família, com intervalo de espaço de tempo bastante curto, né? É raro, mas aconteceu, né? É raro mesmo, Yolanda, dois casos de síndrome na mesma família? Existe, como é o fato dado, os dois estão lá na instituição, hoje já estão no mercado de trabalho, né? Eles fazem só um apoio na área da psicologia, da assessoria, mas como eu falei anteriormente, com a área médica evoluindo a cada dia na parte genética, nós já conseguimos detectar se há uma probabilidade do segundo nascimento ser Down ou não, através do mapeamento genético. Agora, para se descobrir com síndrome de Down, é só possível através do pré-natal, é isso? Isso, existe um exame feito na 12ª semana, que existe uma probabilidade daquela criança nascer com Down. Né? Se der esse resultado positivo nesse exame, é encaminhado para um segundo exame. Mas nós temos muitos casos de mães que só descobrem o nascimento, só descobrem a síndrome depois que nasceu. Muitas vezes no hospital, no corredor do berçário, às vezes um comenta. Aí a situação vai deixando cada vez mais a família em estado de choque, porque até então você tinha uma gestação normal, né? E na hora do nascimento você teve um filho com Down. Já se passou tanto tempo que se descobriu a síndrome de Down, 1950, a gente está em 2014. Por que ainda tanto susto ou tanto desespero, podemos dizer assim, quando se descobre um filho com síndrome de Down? Isso, eu acho que é a questão do nascimento em si e daquele filho esperado. Então, na hora que você tem uma gravidez e na hora que você nasce esse filho, quer queira, quer não é aquele filho que você estava aguardando. Se você, tudo bem, sabe da síndrome, você já vai se reorganizando, fazendo todo um trabalho na área da psicologia, mas ainda nós temos muitos casos de mães que não descobriram e ainda nós temos algumas situações também na área médica, na área de enfermagem, que não conseguiu detectar no nascimento.
Nós temos casos de crianças que passaram pela UTI, nasceram prematuros, passaram pela UTI e só depois de um mês é que houve a suspeita. Vamos fazer um cariótipo para ver o que está acontecendo com esse bebê. Creio eu, Rafaela, que nessa relação do tempo e espaço, né, desde 1950 até hoje, ter esse susto ser mantido, está relacionado também a uma questão macro, né, questão social, cultural. Então o Brasil passou por diversas mudanças socioeconômicas culturais de 1950 até hoje, né? Mas no meu ponto de vista, basicamente está relacionado a você saber ter o convívio com as diferenças. Então, num país onde que, a princípio, né, você tem uma preocupação de quase sobrevivência, você ter um filho com uma dificuldade e uma deficiência intelectual trazia mais um problema para você, né? Hoje isso mudou, mas ainda existem outros tipos de dificuldade relacionado ao convívio, relacionado ao cotidiano, e quem traz isso, eu acredito, é o modelo social de fora. Então, onde você tem, numa sociedade, um perfil para ser no seu trabalho, um perfil para ser com a sua família, um perfil para você atuar em outras atividades extracurriculares, um perfil para você ter uma namorada e, de repente, você não sabe nem qual é o seu perfil, você acaba julgando e apontando aqueles que são os mais espontâneos e naturais possíveis, porque uma das características do Down é a espontaneidade, como o diferente estranho. E isso, para mim, é incabível, né? E é uma coisa que a gente tem que amadurecer, e o susto vem dessa não consciência, no meu ponto de vista, né? Nós temos que deixar claro que a espontaneidade, a meiguice, a agressividade, isso não está mapeado, não existe na genética. Tá? Você tem, a síndrome, ela tem as características físicas, tem o déficit intelectual, algumas crianças nascem com cardiopatia congênita, mas aquele estigma de você comentar, mas ele é tão meigo, mas ele é tão bonzinho, isso é uma situação comportamental, da maneira com que ele está sendo educado. Então, ele é espontâneo, ele não é tímido, são características que tanto aquele que não tem Down também pode ter. Então, isso faz com que exista, sim, uma dificuldade da família. Eu digo muito porque eu tenho uma experiência muito grande na área escolar. A inclusão escolar é a outra parte do luto. Quando nasce, você entra para uma equipe que trabalha, que acredita no potencial daquela criança, daquele bebê. Aí ele chega para a idade escolar e você encontra escolas que não aceitam. Isso acontece. É fato. Isso que nós estamos em Campinas, você imagina no interior do país. As escolas não aceitam porque falta preparo de uma equipe? Eles alegam o não preparo. Muitas vezes não é nem uma questão de preparo social dos alunos para lidar com aquela situação. Não, os alunos preparo de não. Estrutura mesmo, de professor e diretoria. É a fala que nós temos de algumas escolas, né? Existem algumas situações que tem que ter acessibilidade. Isso acontece, no caso, nós não temos conosco nenhuma criança com um problema de cadeirante, né? Mas pode acontecer, um mais idoso. Nós temos um menininho mais novo que está com um pré-cirúrgico aí que não pode subir muitas escadas. Então, nós temos uma adequação e isso também entra na escola. É possível dizer que parte desse comportamento das pessoas que têm síndrome de Down é fruto do meio que elas vivem? Então, elas vão criando um comportamento, de repente, ou mais introspectivo, ou mais espontâneo, ou mais amoroso, ou mais carinhoso, fruto da forma com que as pessoas tratam? Independe da síndrome. Qualquer criança que você trate de uma maneira mais agressiva, ela vai se tornar agressiva. Que não seja com um adulto, que seja com uma outra criança. Então, isso não é inerente à síndrome de Down. A gente brinca, não vem dentro da carga genética. É uma situação mais comportamental, mais de ambiente. Quando você fala dessa questão mais violenta, mais agressiva, você acha que o comportamento entre a família e a pessoa que tem a síndrome de Down acaba de uma forma ou de outra se tornando um pouco mais agressiva pela falta de paciência de lidar com aquela pessoa com síndrome de Down? O que gera esse ambiente de um pouco de agressividade? Nós não temos casos de agressividade dentro da instituição, né? Isso de toda a faixa de idade. Mas nós temos relatos de escola que não conseguem lidar com aquela criança devido a um comportamento inadequado. Mas isso não quer dizer que o comportamento é da síndrome. Um outro aluno que também apresente um comportamento também vai ser chamado.
Eu acho que isso está relacionado a gente trazer para um nível de igualdade que os comportamentos é indiferente das características genéticas, ok, mas querendo ou não, existem certas características que nós vivemos na prática de diferenciação de tratamentos que acaba estimulando o comportamento. E aí isso fica totalmente inerente. Inerente não, perdão, ele fica totalmente exposto, né? Eu tenho experiência de 28 anos de convivência com meus primos e é perceptível o quanto o tipo de comportamento está relacionado a quão à vontade eles estão, assim como nós também. Então você vai ficar mais sorridente, mais meigo, mais alegre, mais espontâneo, como eu tinha mencionado anteriormente, mas como exemplos de que nós devemos superar essa barreira, de que nós devemos impor perfis para poder assumir comportamentos. E que isso gera uma característica negativa para o desenvolvimento deles. Então, para nós, sem tipos de deficiências intelectuais, já acaba sendo um fardo você ter que se moldar para poder agir durante o seu cotidiano. Eu acredito e percebo e vivo que quem possui uma deficiência intelectual acaba se tornando mais árduo ainda, mais penoso ainda. Então, você trazer um ambiente onde que você possa, que é o objetivo do projeto Paladares Especiais, com que eles possam se sentir livres no sentido de expor a sua essência, isso independente se possuem deficiências intelectuais ou não, traz essa forma espontânea de ser. E isso traz diversos benefícios, né? A questão da superação da superproteção, a questão do envolvimento com a culinária para poder se aproximar do que a comida pode trazer de carinho, de afetividade, de ter a consciência da alimentação como suprir a vida, etc., né? Mas eu quero enfatizar que esse tipo de projeto específico é para poder trazer esse nível igual, independente se você possui deficiência intelectual ou não, mas que qualquer um pode vivenciar. A culinária tem esse poder, né? E é um espaço que eles podem também vivenciar um momento sem julgamento e sem expectativa, e né? sem Porque apontamento. parece que a sociedade, além de às vezes tratar uma pessoa com síndrome de Down que vai fazer um curso de culinária, você fala, ai, que bonitinho, tá cozinhando agora. Não, não é bonitinho, é uma pessoa que tem inteligência, Exatamente, que tem capacidade. A própria sociedade vai julgando. Sociedade, se não faz nada, fala, ai, tem síndrome de Down, não pode trabalhar. Se faz, ai, que bonitinho, tá cozinhando. E não é assim, a sociedade vai moldando e fechando essas possibilidades. A sociedade ainda né? trabalha com esse diminutivo, né? Ai, que bonitinho, aqui é uma balinha. Às vezes acontece a gente fazer uma atividade fora da instituição e a pessoa oferecer alguma coisa. Quer dizer, o tratamento tem que ser o mesmo. Ele tem apenas um déficit intelectual que vai fazer com que a aprendizagem dele seja experienciada no concreto, que é o que acontece com o caso da culinária. Então, o aluno, o educando, o aluno do Davi, ele vai vivenciar aquilo, porque a aprendizagem da criança com Down, ela vem de uma situação concreta. A abstração para o Down é muito mais difícil. Tanto é que quando nós temos o educando na rede escolar de ensino básico, a parte que pega educação infantil, primeiro, segundo, terceiro ano, você consegue lidar bem, porque são situações que vivenciam atividades concretas. Quando começa-se a entrar no Fundamental 2, vamos pensar em sexto ano, aquilo já encontra uma abstração. E aí você encontra o quê? Uma dificuldade maior. Aí, se essa professora, esse ambiente não está adaptado de uma maneira curricular, não adaptado no espaço físico, mas como é que eu vou trabalhar com aquele educando o mesmo material do resto da sala? Eu tenho que ter uma adaptação em cima disso. Ele tem que entender aquilo de uma outra maneira, mas que chegue num objetivo comum, que é a situação em si. Ele tem que se sentir tão à vontade quanto o resto dos alunos, quanto mas outro, sabendo que ele vai demorar um pouco mais de tempo para absorver do que os outros, mas ele tem que, no final, absorver a mesma coisa. Exatamente. E como que foi essa experiência, Davi? Você fez um projeto piloto, já está desenvolvendo aí um possível curso que vai começar, mas já fez um projeto piloto com pessoas com síndrome de Down na cozinha. Como foi? Para começar, falta só viabilizar os patrocínios, né? Mas está bastante encaminhado. Foi uma experiência extremamente rica, né? Dentro da pedagogia, essa vivência a gente chama de experiências de aprendizagem. Você oferta um tipo de atividade
para que possa, dentro daquele contexto, o conhecimento acontecer. Nós gerimos o conhecimento, né? E eu acho muito interessante a oportunidade de nós podermos estar discutindo assuntos especificamente para pessoas com deficiências intelectuais, mas o que eu queria enfatizar é o seguinte, que o respeito e a qualidade de conseguir se conviver com as diferenças é que faz as mudanças. Então, independente, eu acho que a questão do igual e da absorção, por exemplo, no processo de educação, independente se você possui uma deficiência intelectual ou não, você vai ter diferentes perfis de pessoas que vão absorver conteúdos de maneiras diferentes, de formas diferentes. Até mesmo porque cada um observa o mundo de uma maneira diferente. Então, não dá para você ter um ponto de avaliação pontual. Eu até fui meio redundante agora, né? O que eu queria dizer é o seguinte, as avaliações não podem ser pontuais, elas devem serem evolutivas. Processuais. Processuais, onde que o indivíduo, ele é educado e ele consegue um tipo de evolução dentro das próprias limitações deles. E isso pode acontecer tanto com pessoas com deficiências intelectuais ou não. E o projeto Polegares Especiais faz isso com pessoas com síndrome de Down. Então, o intuito é trazer essa rica experiência culinária gastronômica para que eles possam superar as próprias autolimitações. Não é fazer uma dosimetria do que eles devem atingir e que tipo de comportamento eles devem ter. Não, é usar uma experiência deliciosa, literalmente, comer, preparar e dentro das regras de manipulação, higiene e conduta de cozinha, conseguir se inserirem dentro desse contexto de aprendizado, de evolução. Não existe educação sem transformação. Então, é um processo transformatório. E isso acontece dentro de um período, dentro do projeto inicial, de 7 aulas, né, onde cada aula tem um custo fixo para poder fazer todo o processo acontecer. Hoje eu procuro padrinhos para que possam custear esse aluno ou uma empresa que possa bancar o projeto como um todo. E não é um projeto caro. Então, a ideia é ofertar gratuitamente, porque não existe dentro da Paladares hoje, por ser uma microempresa, um processo de profissionais que possam fazer um processo seletivo justo. Acho que o mais justo foi essa saída da gratuidade. E hoje nós envolvemos um banco de cadastros para que, por ordem de interesse, essas pessoas possam vir a estar participando, né? Então, é um projeto delicioso. O objetivo principal da instituição, no caso do SESD, é atender pessoas com síndrome de Down, né? Atender a família dessas pessoas e desenvolver a independência e a autonomia, que é a base. Você tem que ter, o educando, ele tem que ter uma independência de vivência mesmo, de conseguir se locomover, conseguir pegar um ônibus, conseguir pagar um pãozinho. E o trabalho também é em cima de atividades extra-instituição, que é quando entra na parte da inclusão ao mercado de trabalho. Né? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje tratando a respeito da síndrome de Down. No último bloco, Davi, você contava a respeito dessa questão do respeito e da individualidade de cada pessoa que tem a síndrome de Down. Mas além de você ter que preparar um curso que lide com especificidades que a pessoa portadora de síndrome de Down tem, você ainda tem que se adaptar ao fato de que elas são diferentes entre si. Né? Sua capacidade de absorção, sua empolgação com aquele momento, vocês se adaptaram de que forma, pensando que além de indivíduos com necessidades diferentes dos outros, ele ainda tem as suas
características pessoais, né? Sim, é porque além de chefe de cozinha, eu trabalho na área da educação, né? Eu sou pós-graduado em docência e práticas gastronômicas, ou seja, a arte de ensinar a cozinhar, né? E essa percepção, ela deve estar inserida de quem conduz a atividade, que é ter a capacidade e a sensibilidade de enxergar o outro. Na verdade, eu acredito que essa seria uma característica interessante no processo educacional como um todo, onde que você consegue se abdicar de certos parâmetros bastante contundentes para ter um mínimo de percepção do que o outro está sentindo e do que o outro está vivendo. E isso, de uma certa maneira, é simples. Porque eu tive um convívio muito tempo com o Evandro e com a Mariana e relacionado ao meu trabalho com a educação, essa sensibilidade de notar o outro faz com que seja uma coisa leve, bastante espontânea. Profissionalmente falando, como isso é feito? Você tem algumas atividades que são condutas irredutíveis, né? Como, por exemplo, o processo de lavagem das mãos, a higiene das bancadas, os cuidados de segurança de trabalho, etc. Mas algumas outras condutas você pode deixar a pessoa expor de fato aquilo que ela é. As brincadeirinhas, né? As cócegas nas costas, algumas piadas em torno da comida, você conseguir falar se está cheiroso ou não tá, falar para a pessoa, escuta o cheiro. Aí ele vai falar assim, pô, mas escuta? E aí fica uns 2 segundos pensando e fala assim, ah, você me pegou. É você ir para o universo daquela turma, não é nem desses indivíduos, não porque eles têm deficiências intelectuais, mas você entrar no indivíduo dentro do que ele é. Sabe aquela coisa de quando você vai conversar com o seu pai ou com o seu esposo ou com uma pessoa que você sabe que a conversa vai ser dificultosa e você já monta um roteirinho para poder se inserir um pouco mais no universo dela? É basicamente isso que a gente faz. Eu tento identificar as características dos alunos, o que eles acham engraçado, o que eles fazem para poder sorrirem, e em cima disso a gente vai desenvolvendo esse projeto com a percepção de olhar para o outro, né? Agora, não é todo trabalho ou toda a inserção de mercado de trabalho ou de cursos que está preparada como está hoje o Paladares Especiais, né, Yolanda? Existe não tem toda pessoa que tem, toda a equipe que tem essa visão que o Davi tem, de toda essa adaptação, de sentir, de deixar a pessoa ter liberdade. Se tem um pouco mais de regras e de tudo mais no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, nós temos a lei de cotas, né? Então, o que muitas vezes nós percebemos que as empresas chegam até nós devido à lei de cotas, tá? Aí, quando isso é inserido dentro da empresa, existe uma sensibilização. Então, nós temos esse trabalho, esse é um grupo, né, de profissionais que atuam diretamente com a empresa antes do educando chegar. Nós vamos até a empresa, nós fazemos várias palestras necessárias, a empresa abre espaço, muitas delas abrindo espaço da equipe toda, por exemplo, de todos os funcionários, de todas as áreas, né? Da área de escritório até a área de gerência, para receber aquele down. Então, ele tem que conhecer aquilo que ele vai receber. É a mesma coisa que a gente vai fazer um currículo, você vai procurar um emprego, você tem que, pelo menos, no mínimo, saber o que aquela empresa faz. Quando isso é feito, nós sentimos que existe uma sensibilização. E aí existe uma abertura. Então, nós temos hoje, em média, nós estamos, acho que, de 15 empresas que existe uma parceria direta com profissionais, com educandos nossos, né, de todas as áreas. Nós temos na área jurídica, na área de comércio, na área de indústrias. Isso daí faz com que cada vez mais exista uma parceria. O funcionário ele é contratado da mesma maneira que um outro. A carga horária muitas vezes é de 6 horas, outra é de 8, mas existe uma situação em cima disso. E o que nós estamos vendo esse caminhar, cada dia mais, o olhar de responsabilidade social. Entendeu? Porque não adianta você colocar uma pessoa dentro da sua empresa para você lidar com uma cota e você não dá condições para que aquela pessoa se desenvolva. Isso nós temos, assim, uma parceria muito grande. O Ministério Público do Trabalho criou agora uma cartilha e um material que aborda os principais direitos trabalhistas das pessoas com síndrome de Down. E um dos tópicos que eles tratam é: a pessoa com síndrome de Down tem opinião.
Claro. Não é só uma pessoa que está ali para fazer um trabalho motorizado, né? Nós começamos isso lá na estimulação, no programa de inclusão, explicando para as mães, na hora da criança se vestir, coloque 2 roupas para ela escolher uma. Né? Aí até a gente tem umas brincadeiras que as mães falam, mas aí ele vai sair de bolinha e xadrezinho. Eu falei, coloque 2 que você queira, mas ele escolhe qual ele quer. Então você separou, porque nós temos que desenvolver essa habilidade e competência. Ele é uma pessoa que tem apenas um déficit intelectual e tem comprometimentos na área médica, por exemplo, cardiopatia, casos de mal de Alzheimer lá na frente, quando você é bem mais velho. Mas um educando na rede escolar de ensino, ele é tão igual para saber se ele quer comer ou um lanche natural ou uma coxinha, como o outro. Na verdade, é muito complexo, no meu ponto de vista, essa relação da decisão e da opinião. Uma coisa é a opinião, outra coisa é a decisão e a capacidade de autonomia para poder levar ao cotidiano. E isso acaba sendo até uma das preocupações, né? Então, por exemplo, se você tem pessoas dependentes dos familiares, né, com deficiências intelectuais para poderem sobreviverem, então uma coisa é eles terem opinião, a outra coisa é eles conseguirem ser independentes. Esse trabalho é feito desde lá de baixo, na área da psicologia, para a criança aprender a falar o que ela gosta e o que ela não gosta. É muito interessante quando você entra com uma criança de 6, 7 anos dentro do programa de inclusão escolar, você pergunta para ele, o que você gosta? Não precisa ser só na alimentação. O que você gosta de fazer? Que roupa que você mais gosta? Eles conseguem te responder. Quando você inverte a pergunta, o que você não gosta, aí existe um pensar. Então, esse trabalho é desenvolvido dentro da psicologia, que lida diretamente com os educandos. A questão da independência evoluiu muito ao longo dos anos? Muito. Mas a independência também vem em cima da superproteção dos pais. Né? Isso independente da criança ser Down ou não. Uma criança pequena, de 2, 3 anos, que você não dá autonomia para que ela faça alguma coisa sozinha, você está sempre cerceando, vai ter a mesma coisa. Eu acho que esse relacionamento familiar e da opinião e da independência, ele possuem elos bastante extremos e às vezes frágeis. Então, é difícil você como pai ou como responsável por uma pessoa, você saber em qual limite você vai, né? Então, é importante você conseguir dosar aquilo que é imprescindível, no caso das opiniões, e conseguir se respaldar e respaldá-lo para que depois essa independência possa acontecer. Mas você tem outros fatores externos que não contribuem para isso, né? Como, por exemplo, o moralismo cultural, né? Então, se é tão difícil para pessoas que não possuem deficiências intelectuais hoje viverem no Brasil e terem a própria independência, quem dirá pessoas com síndrome de Down. Para mim essa é uma questão muito importante. Não adianta a gente ter um discurso cheio de falácias, né? E onde que nós possamos agregar conhecimento somente para poder divulgar o que o normal deve acontecer no sentido de tratamento igualitário. Não, nós temos que criar condições realmente alicerçadas, com astros, né? E isso, no meu ponto de vista, só acontecerá quando tiver uma mudança efetiva na questão política, de como trabalhar a questão da educação. Para a gente, para o projeto Paladares Especiais, que é tão novo, eu fico imaginando para uma instituição tão séria, de um trabalho tão bonito quanto a SESC. É um suplício ficar quase que um mendigar, no sentido de conseguir certos patrocínios e certos recursos financeiros que nós estamos prestando um serviço à sociedade, que deveria ter um retorno espontâneo de cidadania, de direitos e deveres. Nós, como cidadãos, temos esse direito de deveres e de direitos e deveres. O problema é que nós não temos um retorno político em torno disso. Agora, não só um retorno político no sentido de apoiar projetos como o do Davi. Não se tem um preparo político e educacional para lidar em instância nenhuma com nenhum tipo de deficiência, muito menos com a questão da síndrome de Down. Não se tem preparo
na rede pública de nenhum tipo para lidar com esse tipo de circunstância. Nós temos uma equipe, sim, que nos apoia. É. Nós temos convênio com o governo estadual, convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas, convênio com o Montemor, a própria FEAC nos dá um amparo muito grande. Eu ligo na FEAC e falo, olha, estou com um problema assim. Ele fala, me manda um e-mail detalhando. Quando eu chego para a reunião, eu já tenho uma equipe lá, de várias áreas. Uma equipe do jurídico, uma equipe da contabilidade, uma equipe do RH, porque ele já dentro do meu corpo de texto, ele já percebeu que eu vou precisar de várias informações. Existe uma soma de esforços, existe uma situação que já... existe a fala toda da área política, isso é natural. Mas eu acho que a gente está caminhando. Nós estamos ainda engatinhando em alguns passos, mas eu acho que já cresceu muito. A gente vê hoje escolas recebendo nossos alunos, nós fazemos, além do atendimento com a instituição em si, diretamente com o educando e com a família, nós temos um setor de capacitação profissional. Esse setor é feito uma vez por mês, uma reunião, que é aberto a todos os professores que têm e que se interessam para isso, que tem aluno na sala ou não. Hoje nós vemos, dentro de escolas que eram consideradas tradicionais, a gente encontra uma ou outra professora lá buscando uma informação maior em cima da inclusão. Buscando o que eu faço com aquele educando dentro da sala de aula na hora que eu preciso dar tal matéria. Então, existe todo esse olhar. É claro que isso ainda está bem aquém do necessário no que diz respeito a verbas públicas. Isso daí é fato. Mas, assim, a instituição, ela é uma ONG, então ela necessita de amparos. Mas, assim, a situação, a estrutura, ela está funcionando, mas nós ainda dependemos de muitas outras coisas. Acredito eu que a questão de se contentar a passos lentos é uma questão cultural devido a essa toda demora de conseguir se fazer as coisas acontecerem no nosso país, né? E eu não me contento com isso, não. Eu acredito que as coisas poderiam ser muito mais ágeis, que poderíamos ter à disposição muito mais recursos, que a vontade, tanto política quanto social... porque, assim, eu não estou falando de política em questão só partidária, não é isso que eu estou querendo dizer. É porque o que muda a realidade é a politização. Eu odeio falar sobre política, isso não se toca nesse assunto. Como que você vai mudar a sua realidade se você não envolver a política? Então, é que nós estamos acostumados num cenário de política a favor de barganha, em política onde que eu tenho que beneficiar uma determinada classe para poder ser favorecida. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de uma política de nação, estou falando de uma política onde que o bem coletivo é pensado para construir algo em comum. Ainda se pensa, né, Davi, que a política é só questão de, lá em outubro a gente tem a eleição. Escolha o seu candidato, assista o horário político, aperte o botão sim ou não, o número que você quer, e a política vai muito além disso. Bom, se houvessem mais discussões, até envolvendo a questão da sociedade, né? Porque o certeza. trabalho é conjunto entre entidades como o SESD e o poder público. Está caminhando, mas ainda falta um abraço da sociedade para que isso flua com mais levanta. E não só a questão da sociedade, porque nós estamos acostumados a remediar consequências. E é por isso que nós não temos trabalhos tão bonitos e desenvolvidos assim a níveis internacionais. Nós temos que remediar as causas. Então, uma coisa, nós temos equipes à nossa disposição para remediar uma goteira. A questão é, por que não construir um telhado decente? Você entende o que eu quero dizer? Então, o esforço para remediar a goteira, os envolvimentos, os desvios e os custos e tudo isso que acontece, poderia ter sido evitado se a gente pensasse na causa. E o que nós temos que pensar, no meu ponto de vista, é isso. A questão da educação é o que vai mudar a nossa nação. E para houver a questão da inclusão social para deficientes intelectuais, também. Então você conseguir pegar a culinária, a gastronomia que envolve tantas experiências de aprendizagem positivas, mais a educação, você consegue aí desarmar algumas estruturas totalmente fortalecidas para conseguir encaixar essa inclusão de uma forma mais cotidiana e mais rápida.
Agora, a gente não está falando só da questão da inclusão, a gente está tentando também falar de uma questão de normalidade, né? Há pouco tempo atrás saiu aquele filme Colegas, que eram 3 amigos com síndrome de Down que resolveram em algum momento se rebelar e fugir de uma instituição em busca da liberdade, em busca dos seus sonhos. Nós tivemos A realidade é assim? Existe aquela sensação de prisão, de se frequentar uma instituição e falar, agora eu tenho uma rotina, eu tenho que passar com o psicólogo, eu tenho que... Existe uma busca deles por uma vida mais normal? O objetivo é que isso aconteça, que saia dos parâmetros de muro de instituição. Então, tanto é que, desde que foi fundado em 1981 o SESG, os programas foram tendo crescimento em cima disso. Antes nós tínhamos o Educando, o Evandro e a Mariana passou por isso, que iam às 8 e iam embora às 5. Então, era uma coisa mais institucionalizada. Hoje, nós temos atendimentos de 3 vezes por semana. Ele frequenta, nos outros dias, ele frequenta o que ele quer. Ele vai numa cidade, ou ele trabalha, ou ele vai num shopping, dependendo do quê? Da proposta da família. Né? Hoje, nós vemos os nossos menores muito mais próximo dessa situação que se envolve, até o termo que você usou de normalidade, eu não tenho eu não enxergo essa diferença, tá? Eu acho que pelo fato de a gente estar inserida nisso, os meus primeiros downs que eu atendi enquanto professora, né, eu já me aposentei nessa sala de aula, foram inclusive 2 educandos que ele participou, mas a gente não sabia, fiquei sabendo na foto, no momento da reportagem. Existe sim a família muito mais presente. Então, quem que está levantando toda a bandeira da sociedade, além do problema, é a família. A família carrega isso. Nós atendemos a criança lá 3 vezes por semana, 4 vezes, dependendo do programa, 2, mas no outro período ela está na escola e na família. Nós vamos a um breve intervalo, estamos no programa Espaço Aberto, hoje discutindo a questão da síndrome de Down. Voltamos em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje discutindo a questão da síndrome de Down. Está no nosso estúdio a Yolanda de Melo Bruno, que é diretora pedagógica do SESG, e o Davi Furigo, que é chefe de cozinha, responsável por um projeto para adaptar pessoas com síndrome de Down a um curso de culinária, chamado de Projeto Paladares Especiais. No último bloco, a gente estava conversando a respeito do envolvimento da família. Eu acho que a família abraçar a causa e buscar por soluções na questão da inserção é essencial. E isso aconteceu na criação do projeto Paladares Especiais. Foi a família, foram mães de pessoas com síndrome de Down que buscaram essa alternativa, né, Davi? Essa foi uma mobilização bastante bonita, né? Aconteceu para a mãe de um dos nossos alunos, o Daniel, a Liana John, que através de uma reportagem de mídia, através de revista, me contatou e a gente fomentou o projeto em questão de pouco tempo. E você vê, criou-se uma oportunidade de fazer a diferença em torno de uma mobilização, que é o que eu estava conversando em relação da politização, né? Se viu uma possibilidade de ser o diferente, a questão que você falou, né, do anseio pela normalidade. Me veio à cabeça imediatamente, o que é normal, né? Assim, normalidade do quê? Então, assim, eu acho que esses paradigmas devem ser totalmente podados para que nós possamos criar o normal no sentido de ter condições de vida, de você poder usufruir daquilo que o sistema pode oferecer.
e que está regido na Constituição, que é o direito à vida, que é o direito ao lazer, que é o direito à educação, que é o direito à segurança. Então, isso é importante nós trazermos à tona, de que essa mobilização foi fundamental, familiar, para que eles pudessem ter essa oportunidade. E depois saiu do parâmetro familiar e foi para um grupo de pessoas que se aderiu ao bem, a querer fazer isso. Então aí você tem a colega repórter que dá um apoio, aí você tem depois o TV Câmera apoiando novamente, e você percebe que as pessoas vão se mobilizando e vai gerando uma corrente de fazer a diferença. Então começa na estrutura familiar. Mas eu penso, e se não houver isso? Acabou? Não, né? A gente precisa ter alternativas, por isso... Nós temos dentro da instituição, todos os profissionais são remunerados, né? A diretoria inteira é voluntária, tanto do presidente e a parte de diretoria executiva, que são formados por mães. Então, hoje nós temos um grupo muito próximo da gente, no que diz respeito, olha, as mães estão encabeçando. Elas vão atrás, elas buscam, elas querem o quê? É claro que toda mãe quer o melhor para o seu filho, independente de ser Down ou não. E aquela que tem o filho Down encontra muito mais dificuldade nesse decorrer. Então, assim, é aquela coisa de unir as forças, né? Então, você tem um grupo de mães que tem um interesse, que tem filhos com Down, e em contrapartida, você tem um grupo de profissionais que também acreditam na competência e nas habilidades desses educandos. Acho que é uma busca não só da família, mas que devia, de repente, ser uma busca da sociedade de não existir mais essa diferença entre o que é ser normal e o que é ser diferente. É uma parceria. Né? Esse filme que a gente falou, Colegas, mostra uma situação muito legal com relação a isso. Um dos meninos com a síndrome vai até, acho que um restaurante, alguma coisa assim, e ele aborda, vai paquerar uma menina na mesa. Tem um casal e ele vai paquerar a menina na maior cara de pau. E a menina fala pra ele, você não tá vendo que a gente é diferente? Ele bateu no ombro dela e disse, relaxa, eu gosto de gorda. Que ela era fortinha. Quer dizer, o que é diferente? O que é normal? O que é preconceito? O que não é? A gente vai conseguir mudar isso algum dia, Yolanda, na sociedade? Nós estamos caminhando, né? É uma coisa difícil, mas a gente está caminhando. Eu acho que não muda. Porque assim, o sistema capitalista traz o modismo, o status, né? E o consumo. Em cima dessas três características, como você enxerga o outro? O que eu acredito é na desmistificação de que deve ser assim. Aí eu creio que muda. Acho que é um processo. Acho que tudo envolve um processo, né? Você não pode ser estanque em nada. Você tem que acreditar que o que você está fazendo é para uma mudança futura. É claro que o que eu faço hoje, eu sempre comento quando eu dava aula na área escolar, que o profissional trabalha com o educando, trabalha com o aluno, mas é o professor da série seguinte que vai receber o que ele aprendeu. A transferência será feita de conteúdo de matéria na série seguinte, né? Dentro de uma instituição onde você acredita que aquele potencial existe, é claro que eu não posso iniciar hoje, porque existem as características da síndrome. Então, eu tenho aquele aluno que muitas vezes não transfere a informação que ele já aprendeu. Existe uma demora. Aí eu preciso inserir uma atividade com imagens. Eu não consigo trabalhar com ele num momento como nós, só de falar. Eu tenho que ter o quê? Uma visualização. Aí isso vai indo aos poucos. É o fato de você acreditar naquilo que faz. E gostar do que faz. Eu acho que é o principal. Agora a gente discutiu um pouco da questão profissional, de inserção no mercado de trabalho das pessoas com síndrome de Down, mas e a questão social? E a vida, e os relacionamentos? Isso evoluiu muito, né? Muito. Nós temos dentro do nosso programa de trabalho, nós temos um grupo de happy hour. Então, nós marcamos um horário, agendamos com Nós temos que fazer uma mediação, agendamos com a empresa, a lanchonete, o bar, que vai nos receber. Aí existe um trabalho da família também. Porque eu não posso pegar os educandos, tipo, 6 da tarde e levá-los até um happy hour que vai durar 2, 3 horas, porque primeiro ultrapassa o horário noturno, toda uma coisa que interfere na parte administrativa. Aí esse pai vai levar o seu filho e vai buscar como ele leva um outro que não tem Down. Né? Mas isso é uma questão de hábito. Vocês fazem esse trabalho antecipado
para o lugar que vocês pretendem ir por conta de irem pessoas com a síndrome de Down ou só por uma questão de organização? Não, uma questão de organização, de reserva de mesa, Tá. normal. Nada Mas não que... se existe um preparo de Não, falar, não. olha, estamos indo com uma equipe Não, assim, assim. nada disso. Evoluiu demais essa questão do que eles hoje têm acesso, né? Porque meu tio me conta histórias de 30 anos atrás, assim, que são inimagináveis, né? No sentido de achar que é contagioso, de usar termologias esdrúxulas. Antes né? usava o termo retardado, e pejorativas. Sim. Muitos outros termos que colocavam em inferiorização o indivíduo. Eu hoje vou no cinema com o Evandro, ele adora praia, ele pega onda, Verdade, a mãe fica assustada, mas ele está engolindo água e está se divertindo, salgada. Só que daí tem que tomar cuidado para não ir também para o coitadismo. Então eu acho que esse processo que é o mais difícil, a gente encontrar o natural, o equilíbrio, né? Então assim, a gente saiu do início aí do século XIX, de uma privação totalmente em cima das instituições, onde que nós éramos reprimidos, reservados e sem liberdade de expressão, e hoje você não tem vida privada, né? E você vê, fomos a um extremo ao outro. Eu acho que a sociedade, muitas vezes, ela é reflexo do micro, você entende? Então, assim, o que nós vivemos dentro da nossa família, ela se reflete na sociedade como um todo, e todo mundo quer buscar. Eu vejo que a solução para isso é o equilíbrio. É você conseguir ter a liberdade de ter a sua vida privada e conseguir também ter o seu convívio social. E hoje, as pessoas com deficiência intelectuais possuem um convívio imensamente maior e diferente. Haja visto, por exemplo, na época da fundação da instituição, em 81, foi fundado por um grupo de 5 a 8 pais que não tinham onde colocar seus filhos, há quantos anos atrás. E aí eles fundaram dentro de uma garagem da casa de um deles. E aquilo foi tomando um volume tão grande que, quando aconteceu uma época, estávamos com 70 educandos, aí aquele terreno que hoje é nosso foi doado por um desses pais, né, já falecido. E aí o que aconteceu? Quando houve essa doação, nós tivemos um espaço maior, nós conseguimos abrir com convênios. Hoje nós temos 149 pessoas com Down de 0 a 57 anos. Mas lá atrás, o nome, a terminologia da instituição já era outra. Antigamente se usava o termo mongoloide. Aí, com o tempo passou, foi vista a necessidade de mudança de nome, aí mudança de estatuto, tudo uma situação bem jurídica, criteriosa, para poder receber todos os educandos e receber também todos os convênios necessários. Você concorda comigo, Rafaela, que o fato da gente ter que ter a precaução de ter uma terminologia já mostra o quanto a sociedade é preconceituosa? Porque senão seria natural. Você entende o que eu quero dizer? Então, isso acho que é importante enfatizar para que nós tenhamos a naturalidade de conviver com o diferente, novamente eu enfatizo, né? E esse é o meu ponto de vista. E outra coisa que eu gostaria de falar em relação à comida em si, né? Em relação à gastronomia. Nós todos, muitas vezes, nos alimentamos por diversos fatores. Ou porque está no horário da empresa, ou porque estamos no TPM, quer comer um doce, ou porque está com gastrite e evita alguns alimentos, ou então está ansiosa e come demais, ou ansioso, ou então toma cervejada, está com os amigos, toma além do que quer ou do que gosta, come gordura porque o outro amigo come. Mas assim, a base da alimentação é uma só, que é manter o sistema biológico ativo. Isso pode se concluir que a gente se mantém vivo e diz sim a cada vez que se alimenta. Isso é muito poético. Então, assim, a indústria da alimentação apagou um pouco esse fator. Mas você trazer as pessoas a virem cultivar a vida, porque se você está cultivando e preparando o alimento, você nada mais do que está fazendo do que lidar com a própria vida. E isso vem à tona, desarma qualquer pessoa. Eu gosto muito de falar que dentro de uma mesa de refeitório, todos os pecados somem, né? Se há que existem pecados. Então, assim, quando você está se alimentando, quando você está ingerindo a comida, você está cultivando essa visão. E isso é muito bacana, isso quebra muitas barreiras. Essa absorção foi feita
pelas pessoas, pelos alunos com síndrome de Down? Totalmente. Assim, é totalmente perceptível, né? Tanto de quem produziu, né? Então, uma das nossas alunas, a Rafa, ela fez o suco de abacaxi. Ela descascou, ela teve contato com a faca, ela cortou o abacaxi, ela soube que teve que lavar antes, né? Bateu, peneirou. Enquanto peneirava, ela fazia coceguinha nas minhas costas, né? E a gente brincava um pouquinho, mas o fato dela saber que os outros que tomaram um suco foi ela que fez bem para ela. Quem bebeu o suco e soube que quem fez foi ela, fez bem para eles. Sem contar que macaxi é uma delícia e é suco natural. Então, assim, e se trata também dela também pensar que em algum momento ela pode parar de ser cuidada e passar a cuidar de alguém, né? E isso não é cultuar a vida? Pergunto eu, né? Em algum momento eles se sentem com essa necessidade de parar de ser tão cuidados e passar a viver e cuidar do próximo? Nós temos dentro da instituição alguns casos que a pessoa passa a cuidar do colega, tá? Ajudá-lo em alguma atividade. Muitas vezes a gente tem que interceder ao contrário. Não, deixa ele pensar, deixa ele resolver, porque aquele instinto de ajuda acontece muitas vezes porque ele também é cuidado. Então ele também ele entende o que é cuidar do outro. Agora, a gente entende claramente a importância e a posição do SESD na nossa sociedade e na cidade de Campinas hoje. Yolanda, existe um pensamento de que talvez a gente consiga um dia construir uma sociedade em que não vão ser mais necessárias instituições que tratem com pessoas de áreas específicas, síndrome de Down, pessoas com deficiência, pessoas surdas, que a sociedade vai conseguir viver em harmonia, sem que essas pessoas tenham que ser tratadas, primeiramente, que elas tenham que ser preparadas para ser inseridas na sociedade? A instituição em si, seja minha ou seja outra, ela promove toda a parte de atendimento das especialidades de maneira gratuita. Então, nós temos o quê? Dentro de um país, vamos pensar assim, nós temos área de convênios e área de não convênios. Tá? E, muitas vezes, os pais não têm alguns convênios que sobrepõem a esses atendimentos. Então, a instituição, ela promove o quê? Um olhar diferenciado, atuando em cada especificidade de cada área, mas não quer dizer que ele está institucionalizado. Tá? O aluno, quando ele vai para a escola, ele vai para um determinado colégio que vai ter determinadas áreas. Nós já temos um ganho muito grande de não existir mais as chamadas salas especiais, onde o aluno está dentro de uma escola e dentro de uma sala sozinho com os outros iguais. Hoje ele está inserido dentro da sala de aula. É recente essa mudança, né? Não é? Não. Já tem mais de 10 anos essa mudança de classes especiais? Da LDB de 94, mais ou menos. Eu já penso um pouco diferente. Eu já penso que essa mudança só vai acontecer se o Estado mudar. Né? Então, assim, se o Estado abraçar, né, depois da implantação do neoliberalismo e a privatização do ensino, fazer com que a escola fosse um ambiente onde se ganhe dinheiro e não cuidasse de fato da educação, isso atrasou o país. Então, se o Estado voltar a abraçar a educação e para que nós possamos não remediar as consequências e trazer, de fato, uma formação onde que é possível viver com os diferentes, aí eu acho que vai estar suprida essa questão. Aí não precisaremos mais ter projetos paladares especiais, né? Não precisaremos mais de instituições onde que se dispõe do que é possível e do que não é possível para fazer isso acontecer. Né? Agora, diante do quadro atual que a gente tem, não só na cidade de Campinas, mas no país, o que uma instituição como o SESD almeja, Yolanda, a curto e a longo prazo para melhorar não só as condições de inserção das pessoas com síndrome de Down, mas para fazer com que cada vez mais haja esse tratamento de normalidade? O primeiro passo é a independência e autonomia de cada educando que entra lá, tá? Em parceria com a família e com a equipe de profissionais e com a escola ou empresa. Então, de uma maneira geral, existe não seria necessidade, mas existe me fugiu a palavra, uma procura para que essa parceria aconteça e que não existe esse fato da normalidade que se diz, entendeu? Porque você tendo esse educando, ele tanto trabalha quanto aprende da mesma maneira que o outro, porém de um pouco
pouquinho diferenciado no que diz respeito à parte específica de déficit intelectual. Mas ele tem os mesmos gostos, ele tem as mesmas emoções, a sexualidade dele é tão igual quanto daquele que não é Down, ele namora, ele casa. Então, tudo isso está dentro da proposta. Então, o interesse é claro que venha sempre de encontro para que não exista mais essas paredes. Que não há necessidade, por exemplo, de eu chegar para um professor de uma rede e explicar, não, para você atingir aqui, você faz isso. Isso tem que ser de uma maneira natural. Mas enquanto nós não temos, eu sempre brinco, dentro da minha proposta de vida, se eu não tenho um ideal, eu vou com o real. E aí eu vou me adequando, tenho um olhar diferente do Davi, isso eu já percebi. Mas eu vou me adequando àquilo que eu posso e àquilo que eu posso mudar. Porque não adianta ir com ferro e fogo. É uma instituição grande, o país é grande. Nós temos governos, tem municípios. Então, nós estamos aqui num patamar um pouco mais baixo. Então, o que eu posso mudar dentro dessa realidade desses educandos, dentro dessas famílias? É a nossa participação diretamente ligada a eles. E prestando todo esse serviço que nós temos. Davi, e as perspectivas para o curso? Você falou que hoje já se fez um projeto piloto, já se montou uma primeira aula aí com os alunos, mas ainda faltam parcerias e recursos para se desenvolver. É isso que está faltando para o curso acontecer em si? Somente isso, né? Na verdade, hoje cada aula por aluno fica em R$ 178,50. Isso incluso a apostila impressa, impressão de melhor qualidade, uniforme de algodão, bordado, tratado como um profissional de cozinha deve agir, né? E se você for ver, não é um custo alto, né? É um custo que daria para ser abraçado aí por pessoas que estão interessadas na causa, ou então por empresas que queiram patrocinar o projeto. O projeto em si ele tem um custo de R$ 10 mil desse projeto piloto. Haverão outros cursos. Nosso intuito é fazer cursos de churrascos, cursos de risotos italianos, né? Cursos de trabalho só com carne de frango e de confeitaria profissional. Essa é a intenção. Então, hoje já é difícil você encontrar uma comida caseira bem feita, né? E a intenção é que não seja só mais um momento de tipo, olha que legal, uma vez na vida o João participou de um trabalho de cozinha. Não. A intenção é profissionalizar. Olha que bacana, ele conseguiu desenvolver um nível de constância em uma atividade que é constante, que é permanente, um trabalho de cozinha e evoluiu como gente, como profissional. Né? E esse é o nosso intuito, mas infelizmente estamos barrados na questão de recursos financeiros, né? E aí essa é a minha busca hoje, de conseguir, então, se alguma empresa estiver interessada, é só entrar em contato que vai ser muito bem-vinda, muito bem recebida e muito transparente o nosso trabalho em questão de custos, em questão de gestão do projeto como um todo. Nós lembramos então que para conhecer mais a respeito do trabalho do CESD e se você tem alguma pessoa portadora, uma pessoa que possua a síndrome de Down, que precisa de ajuda e não sabe a quem recorrer, pode pedir a ajuda da instituição. O contato com eles é através do telefone 3795-4690 ou através do site www.ceesd.org.br. E você também que está nos assistindo, se conhece alguém que tem interesse em participar desse curso preparado pelo Davi ou alguma empresa que você conheça que possa ajudar financeiramente com recursos aí o projeto Paladares Especiais, pode então acessar o site portalpaladares.com.br. Eu começo pela Yolanda. Yolanda, muito obrigada. Estamos chegando ao fim do programa. Obrigada pela oportunidade de conhecer o trabalho do CESD, mas também de ouvir quais são as necessidades hoje da pessoa portadora e quais são os sonhos de quem trabalha com a pessoa que tem a síndrome de Down. Nós que agradecemos o convite. Lembramos então que hoje esteve no nosso estúdio a Yolanda de Melo Bruno, que é a diretora pedagógica do CESD, e o Davi Furigo, que é chefe de cozinha. O programa Espaço Aberto fica por aqui. Até a próxima edição.